Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Já estamos na edição de número 10, finalizando já o estudo do livro de Hebreus. Vamos estudar o capítulo 13, Hebreus 13, que diz deveres sociais e espirituais da igreja. O texto áureo vai dizer: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Verdade prática: somos chamados para servir a Jesus e ao próximo com amor e alegria. Então, começando mais uma aula, nós precisamos novamente relembrar o contexto em que esta carta foi escrita, apesar de já estamos estudando o último capítulo, já é a finalização, já é a conclusão, o autor dos Hebreus vai concluir agora a sua carta, mas mesmo assim nós precisamos continuar lembrando aos nossos alunos o contexto em que essa carta foi escrita, em que período, o que se passava naquele período, o que os seus leitores estavam passando quando receberam aquela carta. Então tudo isso é muito importante a gente relembrar para os nossos alunos, para que eles aprendam que um versículo não pode ser usado fora do seu contexto, ele não pode ser tirado do contexto e usado de forma que a pessoa queira interpretar. Eles precisam aprender a estudar sempre todo versículo que é citado dentro do seu contexto, para assim eles poderem ter um embasamento, para poder entender o porquê que aquele autor usou aquelas palavras, porque ele falou daquela maneira, enfim, para facilitar o estudo da palavra de Deus. Então, a gente relembrando aqui, essa carta foi escrita aos judeus que tinham se convertido ao cristianismo, hebreus esses que eram do judaísmo, eles vieram do judaísmo, deixaram o judaísmo quando conheceram a Cristo, e eles haviam se convertido ao cristianismo e estavam ali vivendo no cristianismo. E naquele momento, no primeiro século, é um período que eles passam por grandes perseguições, os cristãos em geral passam por grandes perseguições, e não é diferente com os leitores dessa carta aos hebreus. Eles também passavam por essas perseguições e cogitavam ali a possibilidade de retornar para o judaísmo. Cristãos esses que provavelmente seriam os cristãos da segunda geração, que estavam ali passando por uma perseguição tanto social quanto física, e tanto da parte dos romanos quanto também da parte dos seus patrícios, dos próprios judeus. Quanto ao autor da carta, o autor é desconhecido. A Bíblia ela não vai citar o autor da carta aos hebreus, embora muitos estudiosos tenham sugerido muitos nomes para a autoria dessa carta. Muitos sugerem que era Paulo, muitos sugerem que foi Barnabé, Silas, Apolo, muitos sugerem que foi Lucas, e por aí vai, a lista é grande. Mas nós já comentamos a respeito disso no Hebreus 1, na aula 1, nós já comentamos a esse respeito, somente para relembrarmos mesmo. Lembrando que se a Bíblia não fala, nós também devemos nos calar quanto a isso, já que não cita a autoria deste livro. E é importante nós relembrarmos, sim, para quem foi escrito essa carta, já que esses leitores estavam passando por grandes perseguições, é importante lembrar, porque assim o autor ele faz-nos olhar para nós mesmos e nos lembrar que não importa as dificuldades, que não importa as perseguições, os momentos difíceis que se esteja passando, o autor vai dizer que, como se ele dissesse: eu sei que vocês estão passando por momentos difíceis, momentos de tribulações, momentos de perseguição, mas isto não exime vocês dos seus deveres de amar o seu próximo com amor fraternal, não exime vocês de abrigar os estrangeiros, não exime vocês de lembrar dos que são maltratados, de viver uma vida santa no casamento de vocês, de imitar os seus pastores, de lembrar dos seus pastores, de orar por eles, de cuidar deles, para que o trabalho deles não seja penoso, para que eles não façam o seu trabalho gemendo, mas que eles o façam com alegria. Então essa é uma obrigação, uma responsabilidade nossa como cristão, e é isso que o autor aos hebreus está lembrando para eles. Olha, por mais que vocês estejam em momentos difíceis, que vocês estejam passando perseguições muito ferrenhas, muito violentas, mas isso não vai eximir vocês, assim como nós também, não exime nenhum de nós se estamos desempregados, se estamos bem ou se estamos mal, se estamos doentes, se estamos com saúde, se somos ricos, se somos pobres, não importando a situação que estamos passando, nós devemos sim nos lembrar das nossas responsabilidades como cristãos. E o autor também sempre repete muito que
que aqueles cristãos devem ser constantes, não apenas quando eles estão bem, ou seja, você não deve cumprir seu dever de cristão apenas quando a sua situação está boa, está favorável a você está feliz. Não, os seus deveres de cristão são independentes da situação que você está passando. Quando você está passando por um momento difícil, você não vai poder dizer, agora eu não preciso cuidar dos meus deveres de cristão, porque agora eu não estou bem, só vou fazer isso quando eu estiver bem. Não, aqui veja que esses leitores estavam passando por perseguições, risco de morte, eles estavam sendo perseguidos por conta do evangelho, mas mesmo assim, esse fato não eximia eles dos seus deveres como cristãos, deveres de amor fraternal, de cuidar dos estrangeiros, de abrigá-los, de se lembrar dos encarcerados, dos que são maltratados. Então aqui é um exemplo para nós. O fato de que esses cristãos estavam sendo perseguidos e passando por dificuldades é um exemplo muito grande para nós, que nós também, em todos os momentos, assim como eles, em todos os momentos nós devemos cumprir os nossos deveres como cristãos. E devemos ser constantes no nosso amor fraternal. E assim o autor nos mostra que mesmo nos piores momentos nós devemos nos manter firmes nos nossos deveres de cristãos. E ele começa as orientações práticas a partir daí, que é o tópico 1, que vai dizer deveres sociais da igreja. O subtópico 1 diz o amor fraternal. Hebreus capítulo 13, versículo 1 diz, seja constante o amor fraternal. Veja que aqui o autor aos Hebreus, ele começa pedindo constância no amor fraternal. E por que ele começa pedindo essa constância no amor fraternal? Porque no amor fraternal seria, digamos assim, uma espécie de base para ele expor todas as outras questões que ele vai colocar a seguir. Porque o verdadeiro amor fraternal, ele produz ações, como por exemplo a hospitalidade entre seus irmãos. Ele vai facilitar com que você tenha empatia pelos que estão presos, pelos que estão encarcerados e por que estão sofrendo maus tratos lá. Com o verdadeiro amor fraternal, você tem respeito pelos seus votos de casamento, tem respeito pelo seu matrimônio, respeito pelo seu cônjuge. Então, por isso que ele começa ali solicitando, pedindo, relembrando seus leitores que eles sejam constantes no amor fraternal. Ou seja, que eles não tenham apenas este amor fraternal quando eles estiverem bem, mas agora, neste momento de dificuldade que eles estão enfrentando, eles precisam continuar, eles precisam exercitar a constância. A vida do cristão, ela tem que ter uma constância, ela não pode mudar de acordo com as situações. Eu não posso mudar as minhas ações de cristão verdadeiro. Se eu estou bem, eu sou um cristão verdadeiro. Se a minha situação não está boa, eu deixo de ser um cristão verdadeiro e agora eu me eximo disso. Não, precisa-se ter uma constância, precisa-se exercitar esta constância. Então aqui o autor aos Hebreus, ele chama a atenção dos seus leitores a se certificarem que de fato o amor que eles tinham se era devidamente profundo a ponto de afetar as suas hospitalidades, a sua empatia, a sua fidelidade ao seu cônjuge. Então o autor aos Hebreus, ele vai começar advertindo seus leitores de que eles sejam constantes no seu amor fraternal. E aqui a palavra que é traduzida por amor fraternal é diferente da palavra que normalmente é utilizada no Novo Testamento para quando vai falar de amor. Normalmente é utilizada a palavra ágape, que seria o amor em geral, mas aqui ele usa uma palavra diferente, ele usa a palavra filadelfia, que significaria ali amor entre irmãos, significaria ali um zelo, um cuidado, que seria amar, gostar, prezar, ter um cuidado mesmo entre irmãos. E nós sabemos que nós devemos amar todos, mas aqui ele está dizendo que em particular nós devemos amar os nossos irmãos na fé, a nossa família na fé, que são os nossos irmãos em Cristo. E isso é o amor fraternal. E ele vai dizer que esse amor fraternal, ele tem que ser constante, ele tem que permanecer, ele tem que ser firme, ele não pode variar. Inclusive em outras partes de Hebreus, ele já reconheceu, o autor aos Hebreus já reconheceu que aqueles irmãos, eles praticavam este amor fraternal. Ou seja, aqui o autor, ele está consciente de que aqueles irmãos, eles já praticam este amor fraternal, mas o que ele está lembrando a eles é que eles devem ser constantes.
que eles já haviam praticado esse amor fraternal com outros irmãos em Cristo, quando eles estavam bem, quando eles não estavam sofrendo perseguições. Isso ele já sabe, ele já citou isso na carta. Só que agora ele está lembrando a eles que vocês precisam ser constantes, mesmo agora que vocês estão passando por dificuldades, agora que vocês estão passando por perseguições, vocês precisam se manter constantes neste amor fraternal. Vocês não podem variar agora que vocês estão passando por dificuldades. Vocês não podem mudar isso. Vocês precisam continuar, manter-se firme no seu amor fraternal. E por que ele está falando dessa constância? Porque todos nós sabemos que nós, como seres humanos, quando nós estamos passando por momentos de dificuldades e de aflições, nós tendemos a olhar só para nós mesmos. Nós esquecemos de olhar para o nosso irmão, e o amor fraternal ele se enfraquece quando você só olha para você. Mas eu estou passando por um problema, agora alguém precisa me ajudar, alguém precisa começar a praticar o amor fraternal comigo. Quando eu estiver bem, eu pratico com outros irmãos que estejam em dificuldade. Aí o autor aos Hebreus vem e diz: não é assim. Eu sei que vocês estão passando por perseguições, mas vocês precisam manter a constância do amor fraternal. Vocês precisam continuar agindo e colocando em prática e vivendo com ações esse amor fraternal. E em seguida ele vai começar a descrever como é que eu vou fazer isso. Como é que eu vou agir de forma que o amor fraternal apareça através de minhas ações. Aí ele começa a ensinar como vocês vão fazer isso, esses leitores. Ele começa a ensinar seus leitores como eles vão fazer isso. Aí ele vai dar 2 exemplos de demonstração práticas do amor fraternal. O primeiro exemplo que ele vai dar é a hospitalidade, que é o subtópico 2, que diz hospitalidade e encarcerados. Hebreus 13, 2 e 3, que diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem saber, acolheram anjos. Vamos ficar aqui com a parte A, que esse é o primeiro exemplo que ele vai dar de demonstração prática do amor fraternal. Esse é o primeiro exemplo que ele dá, é justamente a hospitalidade. A palavra hospitalidade na língua grega, ela quer dizer literalmente amor aos estranhos, amor no sentido de acolher, no sentido de cuidar, no sentido de zelar, no sentido de abençoar, no sentido de ajudar. E isso, pessoas que lhe são estranhas, porque se nós formos ver, é muito fácil você praticar hospitalidade com pessoas que você conhece, com parentes seus, com seus irmãos de sangue, com seu pai, com a sua mãe, com algum parente um pouco mais distante, mais de sangue. Então é muito fácil, mas quando você tem que praticar hospitalidade com pessoas estranhas, se torna um pouco mais difícil. E é isso que ele está dizendo: vocês devem praticar hospitalidade, porque aí praticar hospitalidade com quem se conhece se tornaria fácil, mas você abrir a sua porta da sua casa, você abrir o seu coração para praticar hospitalidade com pessoas que você não conhece. Um exemplo prático dos nossos dias que a gente poderia usar nesse caso da hospitalidade, aqui pelo menos na minha cidade, que é a cidade de Manaus, tem a convenção geral da Assembleia de Deus uma vez por ano, onde os pastores e missionários vêm dos interiores de Manaus, de todos os municípios, lá daquelas regiões onde tem os ribeirinhos, são lugares carentes. Eles todos vêm para Manaus, e chegando aqui, o pastor geral, ele vai dividir esses missionários, e cada igreja fica responsável por um missionário desse, responsável por alimentar, por acolher, por moradia, por transporte, responsável no geral por aquele missionário. E a nossa igreja, nesse ano que passou, ela ficou responsável por um desses missionários que vieram para essa convenção. Então, você acolher essa pessoa na sua casa, essa pessoa que você não conhece, que não é seu parente, você acolher na sua casa, você ser responsável pela alimentação, você ser responsável pelo transporte, por moradia, enfim, você se tornar responsável, você hospedar aquela pessoa na sua casa, isso é um ato de hospitalidade, ou seja, amor a estranhos. É você fazer o bem, é você acolher, é você ajudar aquela pessoa que você não conhece, mas que isso seria uma demonstração de amor fraternal, porque ele é o nosso irmão, ou seja, é a nossa família na fé. E assim nós praticamos
essa é uma demonstração prática do amor fraternal. Então a hospitalidade entre esses primeiros cristãos, ela era muito conhecida, já se fazia conhecida que eles eram hospitaleiros. No entanto, o autor aos Hebreus diz, olha, não negligencieis a hospitalidade, continue sendo hospitaleiros, não vão pensar que agora por vocês estarem passando dificuldade, vocês não precisam mais ser hospitaleiros, vocês vão esquecer dessa parte, não. Continuem, não negligencieis a hospitalidade, porque nesse período era muito comum encontrar viajantes vindo de outras cidades, muitos vinham de cidades em cidades atrás ou de trabalho, ou outros fugindo das perseguições mesmo, que tinham muitas perseguições aos cristãos, então alguns cristãos eles iam de cidade em cidade fugindo dessas perseguições, então era muito comum essas pessoas chegarem em outras cidades e elas não terem como pagar acomodação, como pagar um lugar para elas ficarem, para elas passarem a noite, não ter como se alimentar. Então esses viajantes eles eram acolhidos por esses irmãos que praticavam ali o amor fraternal, acolhendo, dando alimentação, dando estadia para aqueles irmãos que estavam ali precisando naquele momento. Então o autor dos Hebreus ele lembra aos seus leitores que eles não podem negligenciar a hospitalidade. Ele dá uma razão para isso, ele usa exemplos, ele continua usando exemplos do Antigo Testamento e agora ele usa mais exemplos do Antigo Testamento quando ele lembra que muitos acolheram a anjos sem saber. E a gente remete isso ao episódio de Abraão, quando ele estava ali no horário de grande calor, sentado na porta de sua tenda, quando ele avista 3 homens vindo, né? E ele corre para aqueles 3 homens e diz, por favor, venham até minha casa, eu vou lavar seus pés, vou preparar comida, descansem. E aí ele vai, chama Sara, pede para que Sara faça um pão para aqueles viajantes, e ele manda matar um bezerro e preparar para aqueles viajantes, para que eles se alimentem. E quem eram esses 3 homens? Esses 3 homens nós sabemos que 2 eram anjos e o terceiro era o anjo do Senhor, que tinham vindo à terra em forma humana para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão ele não sabia que estava hospedando ali anjos e o próprio Senhor. E Ló também, quando mais à frente eles estão, na verdade, seguindo viagem junto, aqueles 3 estão indo até Sodoma e Gomorra quando passam ali com Abraão, e esses 2 anjos eles passam ali com Abraão e eles seguem viagem até a cidade de Sodoma e Gomorra. Chegando lá, Ló os encontra e os convida para ir até a sua casa para dormir, para se hospedar na sua casa, aqueles 2 viajantes que até então pretendiam dormir na praça, mas Ló vai e faz o convite para que eles vão até a sua casa, que eles se hospedem lá, que eles fiquem, descansem e se alimentem lá na casa de Ló. E Ló, sem saber, ele hospeda ali aqueles 2 viajantes, ou seja, sem saber, ele hospedou a anjos. E o autor dos Hebreus, ele usa esses exemplos para que seja como uma argumentação do porquê que aquelas pessoas devem ser hospitaleiros, porquê que os seus leitores devem ser hospitaleiros, porque muitos foram hospitaleiros e abrigaram a anjos sem saber, relembrando aí, remetendo a estes exemplos. Então, o argumento que o autor usa é que você hospedando ali esses viajantes, você praticando hospitalidade, você pode estar hospedando anjos, ou seja, pode estar hospedando mensageiros do Senhor, que anjo nada mais é do que isso, que mensageiros do Senhor, enviados do Senhor, ou seja, aquele que é mensageiro, aquele que traz uma mensagem, e não pensando na recompensa, mas pensando no Senhor, nós devemos sim praticar a hospitalidade, dentro do que for possível, demonstrar amor e satisfazer as necessidades de quem precisa, e assim praticando o amor fraternal. Mas aí em seguida ele dá outro exemplo de amor fraternal. Primeiro ele diz que aqueles leitores devem praticar, devem se lembrar, devem ser constantes no amor fraternal. Aí ele dá o primeiro exemplo de amor fraternal, que é ser hospitaleiro, e ele dá um segundo exemplo que é o que nós vamos ler a seguir, que é a parte 3, versículo 3. Lembrai-vos dos encarcerados como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fossem os maltratados. Então, na época em que essa carta foi escrita, havia muitos que haviam sido presos, muitos cristãos que haviam se convertido a Cristo, que estavam ali sofrendo as perseguições, tanto dos romanos quanto dos próprios judeus, que entregavam esses cristãos aos romanos, e estes muitas vezes eram presos, e quando presos, muitas vezes eram maltratados, eram açoitados, sofriam ali naquela prisão. Então, ele está dizendo, olha, lembrem-se dos irmãos de vocês, lembrem-se daqueles que estão presos por causa da mesma fé que vocês têm. Eles estão presos por amor a Cristo. E olha o argumento que ele usa a seguir. Lembrai deles
como se vocês estivessem presos com eles, porque de certa forma eles estavam presos ali com aqueles irmãos, porque aqueles irmãos estavam presos por causa da sua fé em Jesus Cristo, fé essa que eles também tinham. Então eles deveriam sentir aquilo como se fossem eles mesmos, já que quem estava ali eram seus irmãos em Cristo. Por isso que ele diz, como se estivessem presos com eles, já que eles estão presos pelo mesmo motivo, que é a fé em Cristo, esta fé que vocês sustentam, que vocês não podem desistir. Então vocês devem sentir a dor dele como se fossem vocês mesmos. Trazendo para a nossa realidade, aqui no Brasil nós ainda não sofremos perseguição por falar do Evangelho, pela nossa fé, nós ainda não somos, nós ainda podemos falar livremente do Evangelho, falar de Jesus e não ser presos por causa disso. Mas também tem muitas pessoas no nosso meio que sofrem, que precisam dessa demonstração de amor fraternal. Então nós devemos buscar sim, com ações, através de ações, efetuar esses deveres sociais da igreja. Nós temos sim que ter essa preocupação em nos importar com o nosso irmão. Mesmo que aqui no Brasil não passemos ainda por esse tipo de perseguição, mas mesmo assim tem outras pessoas que precisam de algum tipo de ajuda, e se nós podemos fazê-lo, nós devemos sim praticar esses deveres sociais. E nós devemos praticar assim, sermos constantes, não apenas quando nós estamos bem, não apenas quando nós estamos felizes, não apenas quando nós estamos empregados, não apenas quando tudo vai bem, mas em todas as situações, mesmo se estivermos passando por lutas, por agonias, por momentos de grande dificuldade, mesmo assim nós devemos ser constantes no nosso amor fraternal. Isso deve refletir na sociedade. As pessoas devem olhar e ver que não importa a situação que nós estamos passando, nós mesmo assim continuamos exercendo o amor fraternal que nos é orientado a fazer aqui pelo autor aos Hebreus. Então no versículo 1, o autor aos Hebreus diz, olha, sejam constantes no amor. Aí em seguida ele vai dizer como praticar essa constância. Ele diz, olha, lembre-se dos encarcerados, como se vocês estivessem presos com ele. E agora ele vai dizer, ó, lembre-se também dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vocês próprios fossem os maltratados. E trazendo para a nossa realidade, nós lembramos de países que não têm mais essa liberdade que nós temos de falar do Evangelho, países como a Coreia do Norte, países como a China, países como a Rússia, muitos países muçulmanos onde você não pode falar livremente a respeito de Jesus. Então lá tem muitos cristãos que estão presos por amor ao Evangelho e que sofrem maus tratos nessas prisões por amor ao Evangelho. E nós devemos, aqui o autor está dizendo que é como se nós mesmos fossem os maltratados, ou seja, nós devemos sentir a dor dele. Muitas vezes nós não procuramos nem saber, justamente para não se importar, ou não oramos por esses irmãos. Aqui ele está dizendo que nós devemos sentir sim, nós devemos pensar neles, lembrar deles como se nós mesmos estivéssemos sendo maltratados, porque eles estão lá por causa da fé em Cristo, fé essa que nós temos. Então o motivo de eles estarem presos é a fé em Jesus Cristo, é não negar a Jesus Cristo. E nós participamos desta mesma fé, então nós devemos sim orar, interceder por eles e lembrar que ele, como nossos irmãos na fé, devemos praticar o amor fraternal. Já que não podemos estar lá com ele, devemos orar por eles e assim estaremos praticando o amor fraternal e nos importando com nossos irmãos. E assim o autor aos Hebreus, ele visa ali despertar a sensibilidade, despertar a atenção para aqueles irmãos em Cristo que estavam ali passando por esses problemas de encarceramento, de maus tratos. Então ali o autor, ele chama a atenção para que os irmãos se lembrem disso. Devemos ter empatia para com aqueles que estão na prisão, especialmente aos cristãos encarcerados por sua fé. Mas claro que nós não devemos nos limitar somente aos nossos irmãos, mas especialmente a eles. Jesus disse que os seus verdadeiros seguidores o representariam quando visitassem aqueles que estivessem na prisão, como a gente pode confirmar lá em Mateus 25:36. O subtópico 3 vai dizer a honra ao matrimônio. Hebreus capítulo 13, versículo 4, que diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Aqui o autor, ele começa dando orientações contra a imoralidade sexual. Aqui ele vai dizer, começa dizendo, seja digno de honra entre todos. Se nós formos ver, Deus, ele nos criou com sexo. Isso não quer dizer que as pessoas podem expressar a sua sexualidade em todo tempo, em qualquer lugar, ou com qualquer pessoa, não. Deus deixou tudo no seu devido lugar. Ele determinou o matrimônio, ele determinou o casamento, ou seja, ele criou um ambiente apropriado para o sexo ser usado.
porque o Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus perfeito. Ele criou este ambiente apropriado que se chama matrimônio. Então o sexo ele foi criado para ser desfrutado dentro do casamento, dentro do matrimônio. O que se faz fora disso é que o autor aqui cita no final, no versículo 4, que ele diz: Deus julgará os impuros e os adúlteros. Os impuros aqui a que ele se refere são aquelas pessoas que praticam o ato sexual antes do casamento, que a Bíblia também vai chamar esse ato de fornicação. E se for por dinheiro, ela vai chamar de prostituição. O que Deus usa contra a prostituição, a fornicação e o adultério é que nós tenhamos um casamento como sendo digno de honra. Honrar o casamento, estimar como sendo de grande valor, é valorizar como sendo uma instituição da parte de Deus, instituída por Deus. É querer casar em vez de viver junto, é casar e zelar para que o leito seja sem mácula, para que a cama do casal não seja contaminada porque um dos dois se deitou com uma outra pessoa. Essa é a primeira advertência com relação a sexo. O casamento ele é ordenado por Deus e nós devemos honrá-lo, nós devemos valorizá-lo, sendo fiéis ao nosso cônjuge. O tópico 2 vai dizer deveres espirituais da igreja, o subtópico 1 diz lembrar dos pastores. Referência a Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Olha que interessante, aqui ele começa, o autor aos Hebreus, ele começa lembrando de guias espirituais. Na verdade, se a gente for ver, a primeira vez no Novo Testamento em que os pastores, né, como são mais conhecidos, são chamados de guias. Aqui ele chama de guia, que na verdade os pastores eles são guias, sim, porque eles são responsáveis por guiar as ovelhas, o rebanho do Senhor, né? Então eles são esses guias espirituais, que são os pastores. E aqui ele está dizendo, lembrai-vos dos vossos guias, ou seja, aqui ele está se referindo àqueles guias que já se foram, que já morreram, que já não estão mais entre eles, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aqui ele está dando uma orientação para que essas pessoas, esses leitores, eles olhem para trás, olhem para esses guias dele, olhem para seus pastores e vejam qual foi o modo de viver dele, porque aqui ele está se referindo a esses pastores que tinham um modo de viver exemplar, que eles não apenas viviam a palavra de Deus, que eles não apenas pregavam a palavra de Deus, mas que eles tinham as ações, que eles agiam de acordo com a palavra de Deus. Tanto que ele diz, olha, imitem eles. Eles não apenas pregavam, mas eles também viviam uma vida de acordo com a palavra de Deus. Tanto que aqui o autor aos Hebreus pede para que esses leitores o imitem. Então nós precisamos estar atentos sim para os nossos pastores. Aqui está dizendo que nós devemos lembrar dos nossos pastores no sentido de que nós devemos imitá-los. Então os pastores têm uma grande responsabilidade sim, porque eles têm esse papel de guiar as ovelhas do Senhor, de guiar o rebanho do Senhor, e eles precisam não somente pregar a palavra, eles precisam não somente falar e ensinar a palavra, mas aqui o autor está mostrando que eles precisam viver essa palavra, eles precisam deixar um legado, deixar um exemplo, de modo que a nossa geração, por exemplo, diga, olha, os pastores da geração passada, eles deixaram o exemplo, vamos seguir, vamos imitar o exemplo deles. Então, os pastores, eles têm sim uma grande responsabilidade de guiar as ovelhas, de levar a palavra e de viver a palavra para que eles sejam imitados pelas suas ovelhas, porque as ovelhas possam olhar para eles e dizer, aqui tem o exemplo, eu vou seguir o exemplo deste pastor. Então o autor aos Hebreus vai dizer para os seus leitores para eles se lembrarem desses pastores, esses pastores que foram martirizados, que sofreram pelo evangelho, que não abandonaram a sua fé, que se mantiveram firmes, que eles olhem para eles e que eles sigam esse exemplo, que eles imitem esse exemplo. E em seguida diz, considerando atentamente o fim da sua vida. Considerar no grego quer dizer olhar atentamente, examinar atentamente sobre todos os ângulos. Sejam pastores que podem ter a sua vida examinada em todos os ângulos e serem exemplos de conduta e serem exemplos de fé, e pastores que podem ser imitados. O autor também nos ensina a respeito da memória daqueles que Deus colocou nas nossas vidas para nos guiar. Eles funcionam como referencial para nós. Lembrem-se de seus guias, examinem a vida deles, imitem a fé que eles tiveram. O subtópico 2 vai dizer obedecer aos pastores, Hebreus capítulo 13, versículo 17, que diz, obedecer aos vossos guias
e sede submissos para com ele, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Se você é um cristão, deve muito àqueles que lhe ensinaram e lhe apresentaram aquilo que você precisava saber a respeito das boas novas e do viver cristão. Continue seguindo os bons exemplos daqueles que investiram algo de si mesmos em sua vida através do evangelismo, do serviço e da educação cristã. O subtópico 2 vai dizer: obedecer aos pastores, Hebreus capítulo 13, versículo 17, que diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, pois isto não aproveita a vós outros. Então o autor aos Hebreus, ele começa falando daqueles guias que se foram, os guias do povo que já se foram, e ele diz que essas pessoas que se foram devem ser lembradas, porque deixaram um legado, que deixaram um exemplo, que devem ser imitados. E agora ele finaliza falando daqueles guias que ainda estão entre os seus leitores, ou seja, os que estão vivos, pastores que ainda estão entre eles. E ele diz que eles têm que ser obedecidos. É claro que quando o autor aos Hebreus ele dá essa orientação de obediência e de submissão, claro que ele está aqui pressupondo que os guias são homens de Deus e estão levando a palavra de Deus, dando exemplo de acordo com a Bíblia. Portanto, se os nossos guias estiverem dentro da Bíblia e eles estão ensinando a verdade de Deus, compete a nós ouvi-los como se nós estivéssemos ouvindo a própria voz de Deus, porque Deus está falando através dele. É por isso que ele diz: olha, seja submisso. Quando Deus fala através de um homem, ele está dizendo a palavra de Deus para nós. Submeter, acatar e obedecer é a mesma coisa que fazer isso a Deus. Deus, ele nos fala através deles. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente obedece, a gente se submete, a gente se sujeita. Porém, nos dias de hoje, nós devemos analisar o que nos é pregado. E como nós fazemos isso? Como que nós analisamos isso? É só abrir a Bíblia, é só conferir. Por isso, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados, nem nos prender em textos bíblicos isolados e fora do contexto. Por isso que nós precisamos sempre falar para os nossos alunos: olha, vocês precisam conhecer a palavra de Deus. É necessário que vocês estudem a palavra de Deus, que vocês peçam a ajuda do doce Espírito Santo, que ele vai mostrar, ele vai ajudar vocês a entender a palavra de Deus, e também ensinar aos nossos alunos que eles precisam estudar textos. Quando eles ouvirem texto, eles precisam saber o contexto daquela leitura, para que aquele versículo não seja tirado daquele contexto e mudado o seu sentido de acordo com o que aquela pessoa quer. Então eles precisam sim conhecer a palavra de Deus, para que eles não sejam enganados. O autor começa dando motivos para que devamos obedecer e nos sujeitar a eles. Primeiro, porque eles velam por nossa alma, como quem deve prestar conta. Essa é a responsabilidade do pastor. Eles zelam pela alma do rebanho, porque um dia eles vão prestar contas diante de Deus. É uma grande responsabilidade. Apesar de que para muitos pastores isso virou profissão, isso virou um negócio. Mas para os pastores que realmente são pastores, que são mensageiros de Deus, que sabem da responsabilidade que é pastorear um rebanho, esses sim que são aqueles que vivem e pregam a palavra de Deus, nós devemos obedecer e nós devemos nos submeter, conforme o autor aos Hebreus nos fala. O segundo motivo que o autor nos dá, que nós devemos obedecer e nós devemos nos submeter a ele, é para que eles façam isso com alegria e não gemendo. Quando o pastor trabalha cuidando do rebanho com alegria, ganha todo mundo, mas quando ele faz isso gemendo, não é bom para ninguém. Gemendo pela dureza do coração, gemendo pela hostilidade, pela insubmissão, pela falta de atenção, pela falta de compromisso, pela desobediência, ele geme. E o terceiro motivo que o autor dá é porque isso não aproveita a vocês, é isso que ele fala, porque se Deus ouve o gemido de todos, quanto mais o gemido do pastor. Então Deus vai cobrar da igreja porque os pastores de vocês estão gemendo, porque o homem que eu coloquei para ser guia das almas de vocês, porque o meu mensageiro no meio de vocês está fazendo esse trabalho gemendo. Então, por essa razão, esse guia que pregar a palavra de Deus, que tem uma vida que nós podemos imitar, nós devemos cuidar para que ele faça o seu trabalho com alegria. E o que isso significa? Que nós tenhamos respeito, que nós obedeçamos, que nós apoiemos, que nós nos submetamos, que sejamos sim submissos a esse homem de Deus.
A tarefa dos líderes da igreja é ajudar as pessoas a amadurecer em Cristo. Os cristãos que cooperam com os líderes aliviam-lhe muito o fardo da liderança. O subtópico 3 vai dizer orar pelos pastores, Hebreus capítulo 13, versículo 18, que diz: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Então aqui o autor aos Hebreus ele apresenta uma preocupação para que esses leitores não venham interpretar esta carta que ele está enviando de forma errada, que não venham porventura pensar que ele está mandando essa carta irritado, o pastor está irritado com as suas ovelhas, ou que ele está achando que todo mundo está se desviando, ou que alguma coisa do tipo. Mas não, aqui ele está dizendo que não, que a intenção da carta não é essa. Eu estou escrevendo essa carta para vocês justamente por amor a vocês. Ele tem boa consciência que a intenção dele era das melhores, era apenas orientar, era apenas ajudar, encorajar aqueles irmãos na fé para que eles não desistissem. Ele disse que eles tinham boa consciência e desejando em todas as coisas viver condignamente. Então ele ali como se fosse uma preocupação que ele tinha para que seus leitores não interpretassem a sua carta de maneira errada. O tópico 13 vai dizer Jesus Cristo é o mesmo. O subtópico 1 diz Jesus é o mesmo, Hebreus 13, 8, que diz Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus que sustentou aqueles guias para que fossem fiéis até a morte ontem e hoje, ele é o mesmo e vai ser para sempre. Essa palavra está aqui como um encorajamento. O mesmo Jesus que sustentou esses pastores e os guiou e os abençoou para que eles fossem fiéis até a morte, é o mesmo Jesus de ontem, quando estavam lá com eles, e hoje ele está e ele pode também nos sustentar no meio do sofrimento, no meio da dor, e ele será assim para todo sempre, porque ele não muda, é o mesmo Senhor poderoso, imutável, e o seu propósito permanece. Embora os líderes humanos tenham muito a nos oferecer, devemos manter nossos olhos em Cristo, nosso líder supremo. Diferentemente de quaisquer líderes humanos, ele nunca mudará. Cristo foi e será o mesmo para sempre. Em um mundo mutável, podemos confiar em nosso Deus imutável. O subtópico 3 diz: a ele seja a glória sempre. Hebreus 13, 21. Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aqui ele está pedindo em favor do seu rebanho, primeiro que Deus os aperfeiçoe em todo o bem, porque eles já eram crentes, eles já praticavam bem, eles conheciam a verdade, mas a carta toda ele vem dizendo: vocês têm que crescer, vocês precisam amadurecer, vocês precisam se aperfeiçoar. Várias vezes na carta aparece esse verbo, aperfeiçoar, que significa tornar alguma coisa melhor, levar alguma coisa ao seu cumprimento, desenvolver alguma coisa à sua capacidade máxima. E ele vem dizendo o tempo todo: vocês têm que se aperfeiçoar, vocês têm que crescer, vocês têm que deixar para trás os fundamentos, vocês têm que se formar mestres pelo tempo que já decorreu. E agora ele ora para que Deus faça aquilo, que Deus os aperfeiçoe. E aqui você vê essa combinação da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Até aqui ele vem dizendo: vocês têm que se aperfeiçoar. E aqui ele diz: Deus vai aperfeiçoar vocês. A graça de Deus, a ação de Deus, combinada de uma maneira misteriosa com a responsabilidade humana, Deus opera em nós aquilo que Ele mesmo pede, ou seja, a sua vontade, aquilo que é agradável diante dEle. Ou seja, Deus considera agradável que você viva uma vida santa, reta, que você se aperfeiçoe, que fique firme na fé, que você persevere no meio das tribulações. Esse é o tema da carta, para que eles perseverassem, para que eles permanecessem firmes mesmo diante das grandes tribulações, mesmo diante de todos os adventos, todas as perseguições, que eles se mantessem firmes, que eles perseverassem dentro da vontade de Deus. E agora ele termina dizendo: eu oro para que Deus opere em vocês aquilo que o próprio Deus está pedindo. E essa operação de Deus no nosso coração, para que nós façamos a sua vontade, ela vem por causa do sacrifício do Senhor Jesus, que é o nosso mediador, e somente mediante Jesus Deus opera dessa maneira no meio do seu povo. É por meio de Jesus que seu povo pode receber essas operações. E Deus opera em nós o que é agradável diante dele por meio de Jesus Cristo. E por isso ele termina o versículo 21 dizendo: a quem seja dada a glória para todos sempre. Amém. Porque é através de Jesus que nós somos aperfeiçoados por essas operações poderosas de Deus no nosso coração e na nossa alma. Não é mérito nosso, mas do nosso Senhor, do nosso mediador, Jesus Cristo. E assim ficamos por aqui em mais uma lição, finalizando agora já
o livro de Hebreus, vamos começar no próximo domingo o livro de Tiago e assim continuar aprendendo mais a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo e como nós devemos agir, como nós devemos crescer espiritualmente, como nós devemos amadurecer na fé para que nos tornemos, que sejamos aperfeiçoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ficamos por aqui, não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar se você puder, se inscreva no canal, é muito importante para o crescimento do canal. Sempre peça a ajuda do doce Espírito Santo antes de lecionar suas aulas, que ele vai te direcionar para o caminho que for melhor, para que os seus alunos aprendam, entendam e ponham em prática tudo que lhes foi ensinado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!